Olá, pessoal. Meu nome é Luiz Maia, eu sou um dos professores responsáveis pela disciplina Princípios de Economia, que está sendo lecionada aqui neste primeiro semestre de 2021, e eu estou fazendo junto com o professor Luiz Rodrigues Kerlin. Pessoal, no nosso último encontro, a gente apresentou uma espécie de listinha, mini lista de exercícios para vocês praticarem um pouco em sala. Então, isso aqui não é um exercício que vale nota ou atividade avaliativa de qualquer sorte, mas é bom para a gente praticar um pouquinho esses conceitos. E aí, a nossa aula terminou sem eu acabar de fazer toda a correção desses exercícios. Então, eu queria retomar aqui, de alguma forma, resgatar aquilo que a gente vinha fazendo e, de alguma forma, tirar também dúvidas aí que possam pintar. Então, a primeira fala assim: nas aulas discutimos como o custo de um imposto sobre os bens de consumo negociados no mercado acabam sendo arcados parcialmente por consumidores e vendedores. Então, a gente está sempre naquela ideia de imaginar um mercado que não tenha tributação, não tenha impostos, né? Não existam impostos, e de repente o governo cria um imposto e vê o que acontece, quem fica com o ônus, né? Quem acaba arcando com aquele custo adicional. Aí aqui nesse exemplo está falando assim, como será essa divisão no caso específico de uma bebida alcoólica, como a cachaça, relativamente barata e produzida por um grande número de empresas concorrentes. Então, pessoal, aqui as informações que a gente tem vêm principalmente do fato desse produto ser, né, um produto viciante, né, a gente sabe que tem muita gente que precisa, é dependente química, né, do álcool, também pelo fato de ser um produto bem barato, né, como ele é muito barato, muitas vezes as pessoas não são tão sensíveis a mudanças de preço. Se alguma coisa sobe de preço de R$ 1 para 1,20, capaz de muitas pessoas nem se importarem, né? Embora seja um aumento grande, de 20% no preço. Então, isso faz com que a gente tenha uma curva de demanda que vai ser inelástica em relação ao preço. Tá? Então, a gente, na hora que desenhar esse diagrama aqui, a gente vai ter aqui, como sempre, no eixo horizontal, quantidades, no eixo vertical, os preços, e aí a gente vai fazer a curva de demanda bem em pé, ou seja, uma curva de demanda que é inelástica, ou seja, ela mostra que mesmo quando os preços são muito altos, as pessoas tendem a comprar uma certa quantidade. No caso da curva de oferta, a questão também diz que tem um grande número de empresas concorrentes. Ora, então nesse caso é bem provável que qualquer estímulo de preço no mercado como esse gerasse uma disponibilidade bem rápida de quantidades. Então, como é que a gente expressa essa ideia no diagrama? A gente desenha uma curva de oferta que é relativamente deitada. Não ficou bom não, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Deixa eu apagar essa aqui que ela ficou parecendo uma reta. Vamos começar de novo. Então, a curva de oferta, a gente vai desenhar ela aqui, não muito inclinada. Ficou nada melhor. Eu vou fazer uma reta mesmo, peraí. Pronto. Vamos pegar uma reta e vamos fazer assim, ó. Pronto. Aí fica fácil de ajustar. Tá, então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que a demanda é bastante em pé, ou seja, inelástica em relação ao preço, e a oferta é bastante deitada, ou seja, elástica em relação ao preço, certo? Então, o que acontece na criação do imposto? Antes do imposto, a gente sabe que o preço de equilíbrio é esse aqui. É um preço que é pago pelo consumidor e integralmente recebido pelo vendedor ou produtor daquele produto, né? Quando a gente tem a criação do imposto, há uma bifurcação, ou seja, existe um preço agora que é pago pelo consumidor, vamos dizer que ele esteja aqui em cima, e fazendo a projeção aqui vertical desse preço, aquilo que é recebido pelo produtor. Como é que eu sei que é exatamente nesse ponto? Eu não sei, pessoal. Estou chutando aqui. Mas mesmo que eu fizesse aqui, né, que eu começasse aqui o preço pago pelo consumidor, a gente consegue ver que nessa divisão entre a parte que perdeu o produtor e a parte que perdeu o consumidor,
há uma desproporção, né? Parece que o consumidor acaba arcando com uma parte muito maior do total do imposto. Afinal de contas, o imposto representa a diferença do preço pago pelo consumidor e o preço recebido pelo produtor. Então, essa diferença toda aqui, ó, isso aqui é o imposto. A maior parte ficou com o consumidor. Ele antes pagava esse valor, passou a pagar esse em cima. O produtor ou vendedor antes recebia esse valor, agora passou a receber esse aqui. Tá, então, numa situação em que a demanda é muito em pé, nessa disputa para ver quem vai ficar com a carga do imposto, acaba que quem tem mais força, nesse caso, o vendedor tem mais força, ele empurra o custo adicional lá para, digamos assim, para as costas do comprador. Vou ajustar o meu som aqui, que eu acho que ele está um pouco alto. Bom, vamos ver se fica melhor, para não estourar o som aí com vocês. Então, essa é a primeira questão. Ela não é tão difícil, mas, enfim, aqui e ali as pessoas podem ter alguma dúvida. Então, eu vou limpar aqui para a gente passar para a próxima. Pronto. Na próxima questão, fala-se assim: sobre a teoria do bem-estar econômico. É incorreto afirmar. Essa a gente já fez em sala também, mas eu vou resgatar aqui rapidamente, eventualmente alguém não participou em sala. A primeira afirmativa, vamos ver se ela é falsa ou não. A existência do chamado excedente do produtor mostra que, na maioria das vezes, parte dos produtores tenderiam a permanecer num determinado mercado, mesmo se os preços caíssem um pouco. Gente, isso é o que acontece, né? Aqui e ali a gente tem reduções de preço e as pessoas não estão abandonando um determinado setor, deixando de vender num determinado setor porque o preço caiu um pouco. No gráfico, a gente vê isso como? Bom, a gente desenha aqui uma curva de oferta, uma curva de demanda, existe lá um preço de equilíbrio que todo mundo paga e todo mundo recebe, mas como existe essa curva de oferta passando por esse ponto aqui, ó, esse cara aqui, a gente sabe que ele estaria disposto a vender alguma quantidade, mesmo que o preço estivesse aqui embaixo. Mas como ele negocia no mercado, ele recebe esse preço aqui que todo mundo paga. Então, essa diferença aqui é o benefício que ele tem em negociar os produtos dele no mercado, né? Então, ele não pode ser explorado por um comprador que diga, ah, não, hoje eu só quero pagar tanto. Todo mundo acaba pagando aquele valor, né? Então, essa região toda abaixo do preço efetivamente praticado, mas acima da curva de oferta, mostra esse conceito de excedente do produtor, aquilo que ele ganha por estar negociando seu produto no mercado e, portanto, não estar na mão de sei lá, de um comprador maior que chega e fala, ah, eu quero pagar tanto e pronto, acabou. Tá, então, a existência desse excedente do produtor mostra que, né, mesmo que o preço caísse para cá, ainda ia ter gente, ó, com excedente do produtor e, portanto, disposta a continuar trabalhando nesse mercado, tá? Ok, então essa não é falsa. A segunda, os excedentes do consumidor e do produtor podem ambos crescer com o advento de novas tecnologias de produção que reduzem os custos nas fábricas. Isso também é verdade. Olha aqui, ó. Vamos lá. A gente desenha aqui uma curva de oferta, uma curva de demanda. Aí a gente sabe que a parte que está acima é o excedente do consumidor. Ele tem gente disposto a pagar até aqui em cima, mas como ele está no mercado, paga o mesmo preço que todo mundo. E a parte que está aqui, esse triângulo abaixo, ou seja, abaixo da linha de preço, mas acima da curva de oferta, é o excedente do produtor. Se houver um avanço tecnológico e reduzir custos de produção, a gente sabe que a curva de oferta tende a se deslocar para a direita, né? Com custos mais baixos, as empresas, o setor está disposto a oferecer maiores quantidades ao mesmo preço, ou oferecer as mesmas quantidades a um preço relativamente mais baixo. Ora, observe que aqui, ó, o novo excedente do produtor passou a ser essa região aqui, que é um pouquinho maior do que o triângulo anterior. E o novo excedente do consumidor passou a ser essa região aqui, que é um pouco maior do que o triângulo anterior. Então, o que a gente vê é que
há um benefício generalizado. Tanto consumidores ficam felizes, quanto produtores, vendedores também ficam felizes, tá? A terceira afirmativa fala: o excedente do consumidor, medido pela diferença entre os pontos da curva de demanda e os pontos da curva de oferta. Opa, tá errado isso aqui, gente. O excedente do consumidor, está aqui, vou desenhar de novo, né? Uma curva de oferta, uma curva de demanda. O excedente do consumidor é medido não por a diferença entre esse ponto e sim pela diferença entre esse ponto e a linha de preço. Né? No mercado, todo mundo está pagando esse preço, mesmo aquelas pessoas que estariam dispostas a pagar muito mais. Então, a área que denota, né, que representa o excedente do consumidor, é essa aqui, entre os pontos da curva de demanda e a linha representando o preço pago por todo mundo. Tá? Então, essa é a afirmativa falsa. Só para conferir, a última fala assim: tentativa de se intervir em um mercado e definir arbitrariamente seu preço. Essas tentativas tendem a provocar perda de eficiência e de bem-estar no longo prazo. Mais uma vez, isso é verdade, e essa é uma das grandes lições que a gente está tirando aqui nessas discussões, tá? Governos populistas, mundo afora, ditaduras, sempre se apoiam nessa ideia de tentar controlar o preço na base do decreto, na base da canetada, da lei. E isso, infelizmente ou felizmente, não funciona, né? O preço, no final das contas, é o resultado da interação de milhares de pessoas, de centenas de decisões tomadas por vendedores, produtores, consumidores e tudo mais. E é muito pouco provável que uma pessoa, por mais sabida que seja, lá dentro do palácio do Planalto, seja capaz de dizer quanto que o preço deve ser. Tá, então vamos agora para a próxima, terceira questão. Qual das afirmativas abaixo, acerca dos efeitos de externalidades, é falsa? Então vamos lembrar o que é externalidades. Quando você consome um bem e provoca um prejuízo, um desconforto a outra pessoa, isso é uma externalidade. Quando uma empresa produz um produto qualquer e emite poluentes, isso é uma externalidade. Ele está gerando efeitos sobre terceiros, tá? Esses efeitos podem ser positivos ou negativos, mas grande parte das vezes a gente está falando de efeitos negativos. Então vamos dar uma olhada aqui. A primeira afirmativa. As externalidades negativas na produção de um certo bem, se não internalizadas, levam uma sociedade a produzir em excesso aquele bem, gerando perdas no bem-estar coletivo. Pessoal, essa é uma frase muito importante e ela é verdadeira, tá? Olha só, quando a gente tem uma curva de oferta incompleta, ou seja, em que as empresas só estão levando em conta seus gastos diretos, né, não estão levando em conta os prejuízos gerados a terceiros, eles acabam tomando a decisão de produzir num ponto, né, o mercado acaba indo para um equilíbrio que é um equilíbrio falso. Por quê? Porque essa curva de oferta aqui, ela só leva em conta os custos privados de produção. Então, de alguma forma, ela não está levando em conta todos os custos de produção e com isso é como se a sociedade não estivesse fazendo a decisão com base em todas as informações. Quando a gente torna essa empresa responsável pelos danos que ela está causando a terceiros, ou seja, a gente obriga essa empresa a pagar por todos os custos são um pouquinho mais altos, com isso a curva de oferta é um pouquinho mais para a esquerda e o preço daquele produto é real, não é um preço artificial, não é um preço manipulado, é um preço real que reflete de fato os custos sociais de produzir um determinado bem, tá? Então, quando a gente está naquela situação aqui, sem uma legislação, sem uma fiscalização que impeça a empresa de terceirizar seus custos, o que a gente acaba tendo é uma produção excessiva daquele bem e, com isso, até a geração excessiva de poluentes, né, de poluição, uma vez que os custos não estão sendo considerados. Alguém está pagando por essa conta, mas a gente só vai descobrir muito depois. Tá? Então, essa afirmativa não é falsa, não é ela que a gente está procurando.
A segunda fala assim: o teorema de Coase diz que o mercado privado é capaz de equacionar o problema das externalidades de maneira bastante satisfatória na grande maioria dos casos. Opa, exatamente o contrário. O que o Coase diz é que, na grande maioria dos casos, o governo acaba tendo que vir intervir. Por quê? Porque muitas vezes é difícil mensurar os impactos a terceiros de uma produção, de um consumo. É difícil fechar um acordo de uma maneira amigável entre empresas que têm interesses conflitantes. Esses custos que existem de transação, contratar um advogado, monitorar um acordo, tudo isso torna muito difícil que duas partes juntas negociem e cheguem a uma conclusão sobre uma espécie de uma conciliação. Então, o que o teorema de Coase diz é que só em circunstâncias muito, muito, muito raras é que o mercado sozinho é capaz de resolver o problema. Na grande maioria das vezes, a gente tem que ter alguma intervenção, tá? Então, essa é a afirmativa falsa. Só para confirmar, vamos ver se as outras são verdadeiras. As externalidades positivas associadas a uma determinada produção ou atividade tendem a se tornar escassas, caso a sociedade não se organize para remunerá-las ou incentivá-las. É exatamente isso, tá, gente? Então, lá no caso, a gente está falando agora da demanda, né? Então, a gente pensou aqui num produto tipo educação, mas também poderia pensar em pesquisa básica, poderia pensar em saneamento. Essas coisas, se a gente deixar só o mercado livremente operar, a tendência é que se busque no mercado menos do que o necessário. Por quê? Gente, porque cada um vai buscar no mercado aquilo que interessa a si. A gente não vai buscar uma coisa pensando nos efeitos coletivos daquele produto. Então, a gente vai estudar, por exemplo, vai se dedicar a estudar, concluir o curso superior e vai estudar até o ponto que a gente nos interessa. Quando o governo quer que a gente estude mais, ele vem e estimula, ele vai dar um subsídio. Se o governo quer que a gente produza mais, tenha mais serviço de saneamento, ele vai lá dar algum tipo de estímulo, de subsídio, falar, ó, vou tributar menos e tal. Ou então, às vezes, até eu vou criar uma empresa pública para tentar fazer isso chegar a todo mundo, e assim vai, tá? Muitas vezes não funciona, mas essa é a ideia. Então, a gente precisa de alguma forma estimular a demanda, estimular um mercado em que a gente tenha externalidades positivas, tá? É isso que a gente faz. Se a gente não o fizer, a gente acaba ficando aqui num nível de transações que está um pouco aquém do que aquele que seria ótimo. Por quê? Porque essa demanda aqui só leva em conta os interesses privados e não os interesses coletivos, tá? Os interesses totais, sociais. Aí a gente precisa intervir para tentar estimular. Por último, diz assim: são exemplos de problemas decorrentes da presença de externalidades, a busca pelo controle global da emissão de gás carbônico na atmosfera, verdade, isso aí gera efeitos coletivos, efeitos para todo mundo. A criação de grandes centros de conhecimento e pesquisa, que chamamos de universidade, e o financiamento público da formação profissional. Tudo isso são casos de fenômenos, né, de atividades que geram ou efeito negativo para a coletividade ou efeito positivo para a coletividade. Então, de fato, são soluções, né, de alguma forma, ajustes diante da presença de externalidades, tá? Então, também é uma frase verdadeira, a única falsa é a da letra B. Tá, vamos passar para a nossa última questão, e aqui vem assim: dentre as afirmativas abaixo, sobre a oferta de bens públicos, qual é a falsa? Então, bens públicos são aqueles bens que são não rivais e não excludentes. Não rivais quer dizer, se eu estiver usufruindo, isso não impede que você também usufrua. É diferente de um sanduíche ou de uma camisa. Se eu estiver vestindo essa camisa, você não pode vestir. Tá? Um bem público, duas pessoas podem usufruir ao mesmo tempo. E ele é não excludente. Não excludente é assim: só usa quem pagou, se for excludente. Não excludente significa, mesmo sem pagar, a gente consegue usar. Tá? Então, essas são as características de bens públicos. Então, vamos ver as frases aqui. A primeira diz assim: os bens públicos são não rivais.
Minha satisfação com o uso do bem não impede a de outros. Tá certinho, é a definição, perdão, não é para marcar esse, né? A gente está procurando a falsa, essa é uma frase verdadeira, tá? Tá descrito exatamente o que é não rivalidade. Ok. A segunda, a existência dos chamados caronas, easy riders ou arregueiros, não impede, embora dificulte, que o Estado produza e ofereça serviços públicos de qualidade. Isso é verdade também, gente. Olha só, o fato de ter gente que não paga imposto, né, que trabalha com caixa 2, sonega imposto, enfim, compra nota fiscal falsa, essas coisas todas erradas para pagar menos imposto, essas pessoas ainda assim conseguem ir para uma praça pública, ainda dirigem seu carro numa via pública. Então, a existência desses caronas, né, desse pessoal, não impede que os serviços públicos sejam oferecidos. Dificulta um pouco, né, porque nem todo mundo está pagando, mas não impede. A terceira, os bens públicos são não excludentes. O que isso quer dizer? Tentar impedir que cidadãos que não pagam impostos usufruam do bem ou serviço oferecido pelo governo é inviável ou indesejável. Verdade, tá? Vamos lá, imagine que você queira barrar na entrada da praça, ali só pode usar a gente que está com todos os seus impostos em dias. Bom, para fazer isso, você ia ter que pôr uma grade, você tem que pôr muro alto em volta da praça, e aí já não é mais praça, aí virou um presídio. Ninguém quer ir para um presídio. Então, não faz sentido, tá? Então, essa é uma afirmativa verdadeira. Aí deve ser a última falsa, né? A oferta de um bem público é sempre beneficiada pelo fato de a participação individual do cidadão para seu financiamento ser muito pequena. Gente, sem falar que tem a palavrinha sempre, né? A gente está acostumado. Toda vez que tem sempre ou nunca, a gente já fica desconfiado, tá? Já deve ser uma afirmativa falsa. E aqui está dizendo assim: a oferta é beneficiada pelo fato de que a participação individual no financiamento é pequena? Não, isso é um problema. A gente pode ter o fato de que, não, de fato, pagar pouco é bom, né? Tem muita gente pagando, acaba que paga pouco. Mas também tem a circunstância de a pessoa falar assim: ah, é besteira, não vai fazer falta. A minha contribuição é tão pequena perto desse bolo todo que eu posso, sei lá, fazer vista grossa aqui, não pagar dessa vez, talvez não pagar esse ano, não pagar nos próximos 2 anos, ninguém nem vai perceber. Então, nem sempre o fato da participação ser bem diluída, né, com um número grande de pessoas, nem sempre isso ajuda. Algumas vezes pode estimular esse comportamento oportunista, né, de alguém que não paga e quer usufruir, tá certo? Bom, eram essas as questões que a gente tinha para debater. Espero que tenha ajudado a todo mundo e voltamos aí numa próxima oportunidade para discutir um pouquinho mais de economia. Muito obrigado a todos e um abraço.